há exatos 90 anos, as mulheres brasileiras conquistaram o direito ao voto. A conquista foi um importante marco na luta das mulheres por igualdade de direitos com os homens. O voto, até o início do século XX, era um direito praticamente exclusivo dos homens, em especial dos mais ricos. 9 décadas depois da conquista do voto feminino, as mulheres ampliaram sua representatividade na política e nas decisões do país. Nas eleições deste ano, 77 milhões de brasileiras deverão ir às urnas. Apesar dos avanços, as desigualdades ainda persistem. Mas, para repercutir o tema, quem conversa conosco é a subprocuradora da Mulher na Câmara dos Deputados, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia. Deputada, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, é uma alegria mesmo estar aqui no painel eletrônico nesse dia em que comemoramos 90 anos de voto feminino no Brasil. Pois é, deputada Lídice da Mata, o que a gente pode ver de evolução a partir dessa data tão importante? Olha, muita evolução, não é? É claro que a evolução não se deu da maneira nem na velocidade que nós desejamos, e continuamos desejando e lutando, mas nós não estamos certamente mais como 90 anos atrás. Primeiro, o Brasil não foi um dos últimos países a conquistar o direito do voto. Nós conquistamos à frente de outros países mais desenvolvidos, inclusive europeus. No entanto, esse direito do voto no Brasil ele se dá pela primeira vez. Nós temos em 1900, na Constituição de 34, duas representantes, uma eleita e depois uma suplente que assumiu. E daí em diante, as conquistas foram muito lentas do ponto de vista legislativo. Nós passamos um período em que praticamente nós tínhamos o direito de voto, mas não o direito de ser votada, mesmo que esse direito existisse na lei. Mas a nossa representação era tão diminuta que realmente ela não expressava o nível de necessidade de expressão da representatividade da mulher na sociedade brasileira. E só a partir da Constituição de 88, vejam que é tão recente, né? Quão recente é a nossa conquista, é que nós tivemos condições de ter mais de 20 mulheres deputadas federais, elegemos 26 na Constituição de 88. Até então, nós tínhamos em uma legislatura 2, na outra 3, na outra 4, na outra 5, mas nunca passamos de 10. Então, é a nossa referência de direitos no Brasil, sem dúvida, é demarcada a partir da Constituição de 88. Pois é, deputada Lídice da Mata, a senhora, inclusive, é uma parlamentar constituinte, e citou que eram 26 parlamentares mulheres durante a Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, a gente está em torno de 15% da Câmara dos Deputados composta por mulheres. Esse avanço ainda é tímido? É possível a gente crescer mais na participação da mulher no Parlamento Federal? Claro que é. Nós somos temos um dos piores desempenhos de participação da mulher na América Latina e no mundo mesmo. Então, o Brasil, com um país de economia relevante dentro da América do Sul, dentro da América Latina, e estivemos entre as 7 economias mais importantes do mundo, e, no entanto, a nossa democracia é tão pouco representativa porque 52% da população não está ali reconhecida, representada no parlamento, não é? No espaço em que decidimos sobre as leis, o poder político do país. Não é? Nós somos 52% da população e 52% do eleitorado. Então, a força do eleitorado brasileiro não está expressa na participação das mulheres na Câmara dos Deputados nem no Senado Federal. Isto fica muito claro, basta uma pessoa ligar a televisão no momento da sessão e ver a fotografia lá de como nós sumimos no plenário de 513 deputados. Não é? Então, é necessário, sim, que nós possamos ter uma velocidade maior na conquista, na ocupação dos espaços do poder,
numa população de 53, 52% de eleitores, o razoável é que nós tivéssemos um parlamento que pudesse ter 50% de homens, 50% de mulheres, mas a nossa luta nesse momento é que a gente consiga pelo menos 30%, um terço. É assim que a gente tem colocado como meta para poder conseguir chegar. Nós já conseguimos 30% das candidaturas inscritas nos partidos políticos no período eleitoral. E agora avançamos agora mais recentemente para a ideia de que uma mulher eleita possa gerar o dobro do fundo partidário para os partidos políticos. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que nós precisamos construir políticas de estímulo à participação da mulher que quebre o machismo arraigado profundamente nas direções partidárias. Pois é, deputada Lídice da Mata, esse avanço que a senhora citou de dobrar o valor pago de fundo partidário a cada mulher eleita vem acompanhada de outra proposta que a bancada feminina da Câmara defende, que é a reserva de cadeiras mesmo nos parlamentos, tanto no federal quanto nos estaduais e até nas câmaras municipais para as mulheres. Mas essa proposta ela enfrenta muita resistência. Ainda é possível avançar nesse quesito? Eu acho que é possível sempre. Nós precisamos, todo ano, não nesse ano, que é um ano eleitoral, mas em todos os anos, avançar no debate de nova legislação para fazer com que haja estímulo à participação da mulher na política. Além da discussão do fundo eleitoral, da discussão das vagas de cadeira, as vagas e cadeiras permanentes, né, no parlamento, nós temos que também fazer com que haja, volto a falar, um reconhecimento nos partidos políticos. Os partidos dizem que a mulher não quer participar da política. A mulher não quer participar da política, em tese, porque ela não tem tido espaço de reconhecimento do seu valor. Elas participam da política para eleger os homens. Então, não havia até então nenhuma política de garantia que o fundo partidário 30%, mas na hora H não chega para ela. Então, é preciso que haja um processo de inclusão das mulheres nos partidos políticos, nas decisões dos partidos políticos, para que nós também possamos chegar a uma conquista de voto maior. Senão, os partidos se reúnem, os homens em cada partido, e decidem pouquíssimas mulheres para receber o fundo partidário. Então, é uma estrutura. Nós lutamos por paridade nas direções partidárias, nós lutamos por participação nas decisões dos partidos políticos e da política brasileira. E eu não vejo nenhuma dificuldade de se fazer 2 votos, um voto para a bancada de mulheres e um voto geral da sociedade. Nós temos no mundo os mais diversos tipos de sistemas eleitorais. E esse sistema eleitoral de cadeiras pré-estabelecidas já existe no mundo, não vai ser uma invenção brasileira. Né? Então, o parlamento só se preocupa quando a nova invenção ou a inovação vem para beneficiar as mulheres. Na verdade, não é isso. É que o parlamento tem uma maioria grande de homens, né, que são o comando da política no país e da economia, e eles estão apegados ao poder, não querem sair do poder e se sentem ameaçados com a presença das mulheres. Deputada Lídice da Mata, isso também reflete uma questão cultural do país, em que as mulheres, ao longo da história, foram relevadas a papel subalterno na sociedade também, e, além disso, a gente tem que colocar também a questão da segunda ou até terceira jornada de trabalho para as mulheres, porque muitas vezes elas não recebem em casa o apoio dos homens. Essas duas coisas são fatores para afastar a mulher da política? Sem dúvida, essa limitação cultural, o enraizamento cultural de uma função da mulher na sociedade muito vinculada ou exclusiva ao espaço familiar, ao espaço doméstico, é uma das amarras centrais para que a mulher não tenha acesso à participação no poder.
porque essas amarras culturais elas estão na cabeça das mulheres, na sua formação, né? São transmitidas por mulheres a outras mulheres e criam um certo bloqueio psicológico cultural. Mas há também, e essa é uma questão muito importante, a submissão, não, eu diria, as amarras econômicas. Nós, mulheres, somos, por essas razões culturais, a base da pirâmide salarial no Brasil, especialmente as mulheres negras em nosso país. Então, nós somos a base, nós não temos acesso aos salários mais altos, nós não temos acesso à cadeia patronal do país, aos espaços nas grandes empresas. Então, isso faz com que a mulher ela não tenha acesso aos recursos que podem fazê-la candidata vitoriosa, né? O fundo partidário, eleitoral partidário, tem sido um grande caminho para as mulheres no Brasil, mas ainda não há uma garantia de que esse fundo chegue a todas as candidaturas. É uma luta permanente, cotidiana, essa das mulheres para terem o seu reconhecimento na política e no espaço de poder político, mas ela avança e nós queremos que ela avance a passos mais largos em nosso país. Então, deputada Lídice da Mata, essa subrepresentação política e a desigualdade econômica no mundo do trabalho têm as mesmas raízes aqui no Brasil? Sem dúvida, tem as mesmas raízes aqui no Brasil e no mundo. No Brasil, de maneira mais especial, porque essa desigualdade é mais profunda, não é? Mas é muito comum nós termos candidaturas de mulheres, muitos para preencherem os 30%, o esforço que os partidos fazem, conseguimos realizar a nominata de mulheres e logo no início da nominata as mulheres começam a abandonar a campanha porque não têm recursos para manter-se, muitas perdem o emprego. Esse ano aqui na Bahia, em 2020, aliás, na nossa campanha de vereadora, nós tivemos uma candidata que foi demitida porque era candidata a vereadora. Ela é economista, inclusive, funcionária de um banco famoso, mas que não admitiu que sua funcionária pudesse ser candidata a vereadora. No setor público fica um pouco mais fácil, porque elas podem tirar licença, mas isso quando é funcionário de carreira. Quando não é funcionário de carreira, a mulher perde o seu salário para ser candidata. E, na maioria das vezes, não tem como se sustentar sem esse salário. São essas que são as âncoras, né? Aqueles pesos que puxam para baixo a participação da mulher. Por isso, nós precisamos de forte investimento na inclusão econômica da mulher na sociedade brasileira. E nós somos hoje 48%, em torno de 48%, de mulheres chefes de família no Brasil. E chefes de família pobre. Então, o deslocamento de uma mulher para ser candidata é praticamente o não financiamento, a perda de financiamento de uma família. É isto que nós precisamos debater e modificar no Brasil. O direito da mulher no mercado de trabalho, a sua valorização e a sua qualificação, para que também possamos, incluídas neste mercado de trabalho, nas universidades, no acesso à educação, nós possamos ter, sim, um percentual maior de mulheres participando do debate e da experiência de participação do poder político no Brasil. Deputada Lídice da Mata, na sua intervenção agora, a senhora comentou sobre as eleições municipais de 2020. E, apesar de, na Câmara dos Deputados, a gente ter esse percentual de 15% de mulheres deputadas, por outro lado, nos municípios do Brasil, perto de 20% não tem sequer uma mulher como vereadoras. Dos 5.500 mais municípios do Brasil, quase 1.000 não tem nenhuma vereadora. Se é difícil em nível federal, como mudar essa realidade nos municípios, especialmente nas pequenas cidades? Mas é isso aí, a mudança vem de baixo, inclusive. Nós precisamos que haja oportunidades de emprego, oportunidade de qualificação para a mulher e o irrompimento
dessas barreiras culturais, para que a mulher participe na Câmara de Vereadores e ela, formando-se na política da Câmara de Vereadores, ela possa alcançar voos maiores na Câmara de Vereadores, na Prefeitura Municipal, né? Nós precisamos crescer muito o nosso número de mulheres prefeitas e de mulheres vereadoras, para que nós possamos também crescer nas assembleias e na Câmara Federal e no Senado. Eu vejo muito as mulheres, os homens dizerem que as mulheres não querem. Como eu sou presidente regional de partido, muitos colegas que são presidentes regionais dizem: Lídice, como nós podemos botar 30% se as mulheres não querem fazer política? Nós não podemos obrigá-las. Esse é um discurso muito fácil. Eu pergunto a eles se as mulheres já nascem com DNA contra a participação na política. É claro que não. Essas amarras todas definem um caminho da mulher fora da política. E aí fica muito cômodo para os homens dizerem que a mulher não quer participar da política. E quando você vai num bairro para discutir a situação daquele bairro, no município, ou mesmo nas cidades grandes, mesmo no Estado, quando você faz audiência pública para discutir qualquer política pública, em geral, a maioria dos presentes é mulher. Então, há uma contradição. Se você vai num sindicato cuja base não seja apenas masculina, no sindicato de enfermeiros, no sindicato de professores, no sindicato, enfim, inclusive de trabalhadoras ou de profissionais liberais, chama uma assembleia, a maioria esmagadora é de mulheres. As mulheres, quando se trata no serviço público que a ascensão é por mérito, aí, então, as mulheres estão dando show, porque estudam mais, se dedicam mais à formação e conseguem, portanto, passar no concurso público. Basta olhar a presença das mulheres como docente nas universidades públicas, federais, estaduais e mesmo na justiça em todo o país. Agora, deputada Lídice da Mata, para a gente sumarizar, então, essa data tão importante, os 90 anos de conquista do voto feminino no Brasil. Há muito que se comemorar, mas há muito onde é preciso avançar também. Há muito o que lutar, comemorar sempre, mas lutar cada vez mais. Até porque nós temos que entender que o direito ao voto é também o direito de ser votada. E isso é essencial que a gente consiga registrar na sociedade brasileira. Nós não teríamos licença maternidade de 120 dias se não tivéssemos na Constituinte a presença de uma bancada mais significativa do que tínhamos antes. Nós não teríamos o direito, a definição de salário igual para funções iguais se não fosse também a participação das mulheres na Constituinte. Nós não teríamos direitos de trabalhadores e trabalhadoras se não fosse também essa participação. Não teríamos o registro de uma política de planejamento familiar para as mulheres se não fosse isso também. Nós não teríamos o direito à mulher de ser proprietária, né, no caso de assentamentos rurais, ou mesmo no caso de políticas públicas de habitação, se não fosse um registro na Constituição brasileira da possibilidade das mulheres rurais terem o seu direito, quando, num assentamento, o direito à propriedade ficar na mão da mulher. Porque a mulher, na prática, é a chefe de família, é quem garante a formação dos seus filhos, a sustentação dos seus filhos, o acesso à saúde dos seus filhos. Então, por tudo isto, nós precisamos que haja um reconhecimento da participação feminina das mulheres, uma participação feminina na sociedade brasileira, e o combate intransigente, permanente, às diversas formas de machismo estrutural na sociedade brasileira, institucionalizado na sociedade brasileira. Nós precisamos quebrar o discurso do machismo e da propriedade. Nós vamos vendo que, ao lado disso, permanece um amplo e às vezes, até crescente
índice de violência contra as mulheres, de feminicídio, e nós não podemos continuar convivendo em pleno século XXI com o nível de violência contra as mulheres que nós temos no Brasil e de feminicídio. É uma tragédia para a sociedade brasileira. São filhos e pais e mães que perdem seu ente querido, que ficam órfãos em função dessa tragédia que se chama o machismo e a violência contra a mulher. Agora, deputada Lídice da Mata, as eleições, as primeiras eleições após essa comemoração dos 90 anos vão se dar em outubro. São eleições gerais que vão eleger tanto senadores, deputadas federais e deputadas estaduais também. A senhora espera um crescimento das bancadas femininas? Olha, temos novas regras e elas podem impactar muito, né? Porque o fim da coligação proporcional e a criação, portanto, das nominatas, né, das listas de candidatura própria de cada partido, pode significar uma concentração nos caciques dos partidos e até mesmo nos herdeiros dos caciques dos partidos, né, nos filhos, netos, sobrinhos, que são candidatos país afora, dificultando mais ainda o acesso à mulher. Por isso, eu sou uma defensora da coligação, uma defensora da federação de partidos, porque acho que, quando a gente agrega força, mais espaço há para a participação da mulher. Muito bem, nós conversamos, então, com a deputada Lídice da Mata, subprocuradora da bancada feminina aqui na Câmara dos Deputados, por ocasião dos 90 anos do voto feminino no Brasil, comemorados neste dia 24 de fevereiro. Deputada Lídice da Mata, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui, e em nome da senhora, eu parabenizo toda a bancada feminina da Câmara pelo trabalho que vem sendo realizado. Muito obrigado. Eu agradeço enormemente, me coloco inteiramente à disposição para que esse debate seja cada vez mais intenso e a Câmara dos Deputados possa levar à sociedade brasileira, às mulheres brasileiras, a importância dessa participação.